Bom dia, galerinha! Bom dia, gente. Tudo bom? Como vocês estão? Todo mundo feliz aí para mais uma aula, mais um domingo gostoso. E aí, como todo mundo tá passando em casa? A quarentena tá braba, hein? Espero que vocês estejam respeitando para que a gente mate a nossa saudade em breve. Mas por enquanto a gente vai matando aqui, né? Isso. Então vamos começar a nossa aulinha de hoje, mas antes de começar a aula, vamos fazer sempre aquelas nossas dois pontinhos de sempre, que é pegar o material, que é a Bíblia, a caneta, e primeiro de tudo, vamos todo mundo fechar o olhinho aí agora, porque a gente vai orar. Todo mundo ora junto, hein, gente? Vamos fazer tudo bem certinho, porque Deus honra tudo que a gente faz em nome dele. Então vamos orar? Senhor Deus, eterno Pai, queremos te agradecer por mais este dia, Senhor Deus, por mais esse momento, que o Senhor possa trazer, Senhor Deus, através do Espírito Santo, as palavras certas e corretas, para que possamos ser canal de unção para os seus filhinhos, Senhor Deus, que as palavras sejam transmitidas através do Espírito Santo, Pai, e alcance os corações, que possamos aprender mais um pouco da sua palavra, Senhor Deus, todos juntos, unidos aqui, Senhor Deus, distantes, mas próximos, por essa tecnologia que o Senhor nos permitiu ter, para que possamos fazer dessa forma, Pai. Nos dê um dia de paz, de alegria, de amor, Senhor Deus, sabendo que seremos cuidados por Ti, por tudo que fizermos, Pai. Em nome de Jesus queremos orar e agradecer. Amém. Amém. Então vamos lá, gente. Aula de hoje, lição 11. Então, já pegaram suas coisas aí, tudo certo? Vamos começar? Nossa lição hoje tem o tema de fazendo discípulos. E antes da gente falar sobre a lição, vocês sabem o que é discípulo? Você sabe o que é discípulo, Felipe? Eu sei o que é discípulo. A palavra discípulo, ela tem o significado de aluno, aprendiz. O que a gente entende? Então, que o discípulo é uma pessoa que acredita em alguma coisa, ela escolhe entender mais sobre aquilo e se aprofunda naquilo, conhece, estuda mais sobre aquilo, até que se torna um seguidor do que ela acredita. Então, o discípulo é um seguidor, alguém que confia e acredita em um mestre e segue as suas palavras e os exemplos desse mestre. Então, na Bíblia, a gente sabe que tem bastante discípulos. Quantos discípulos? 12. Mas, além daqueles discípulos, você sabia que hoje nós também somos discípulos? Afinal, a gente escolheu crer em alguma coisa, a gente lê a palavra para conhecer mais e a gente escolheu seguir Jesus, escolheu seguir os passos e escolheu seguir aquilo que ele nos deixou na palavra. Então, nós vamos aprender que hoje nós também somos discípulos e que nós, além de sermos discípulos, nós precisamos fazer discípulos. Então, a nossa lição vai ser dividida em dois tópicos: ser discípulo e fazer discípulo. Lá em Mateus 28, se vocês quiserem abrir a Bíblia aí de vocês, Mateus 28, do versículo 18 ao 20, faz parte da história em que Jesus ressuscitou e aí ele pede para que os discípulos se juntassem, porque ele queria falar com eles. E lá ele deu a seguinte ordem: Jesus se aproximou deles e disse: toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembre-se disso: estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, o que Jesus estava falando ali para aqueles discípulos? Se espalhem, vão, façam mais discípulos, apresentem quem eu sou, o que eu fiz, falem para eles sobre mim, falem que há sim uma salvação para todos e é isso aí, façam discípulos para que toda a terra conheça quem eu fui. E aí, Jesus deu essa ordem e ela está presente nas nossas vidas até hoje. Até hoje, a gente fala de Jesus, a gente lê sobre Jesus e somos seguidores dele. Então, já que eu sei que eu devo ser um discípulo, será que eu estou sendo um discípulo de verdade? Será que eu estou lendo a Bíblia? Você está lendo a Bíblia? Eu estou lendo a Bíblia.
será que você tá falando de Jesus para os seus amigos da escola? Eu não estou falando o suficiente, isso eu percebi. Então, uma coisa que a gente tem que entender é que os discípulos, eles não eram conhecidos só pelo que eles falavam, pelo que eles sabiam. Eles eram conhecidos pelas atitudes que eles tinham. Então, as pessoas olhavam para aqueles homens e mesmo sem eles falarem nada, sabiam que eles eram seguidores de Cristo pelas atitudes que eles tinham, pelos gestos que eles faziam. Como eles se portavam perto das pessoas. Exato, pela forma como eles tratavam, como eles falavam com as pessoas. Isso diz muito sobre nós hoje. A forma como eu trato os meus pais na frente dos meus amigos, a forma como eu trato os meus professores, a forma como eu falo com os meus amigos da escola, diz muito sobre mim. Não é só eu falar de Jesus, eu tenho que agir, eu tenho que ser parecida com ele. Tem uma frase muito interessante que diz assim, pregue a palavra e, se necessário, use palavras, é isso? E se necessário fale, assim, Isso. Pregue e se necessário fale. Exatamente. Leve a palavra e se necessário, que assim, você tem que ter mais as suas ações, as suas atitudes, como você vive, como você trata os seus pais, a sua família, os seus amigos, vão mostrar mais se você realmente está sendo um discípulo, um cristão, do que você falar. Porque falar fica muito vago, porque muitas pessoas falam e nem servem, e nem são cristãos. Então as atitudes mostram mais do que as palavras. E não é possível eu fazer com que as pessoas saibam quem é Jesus, fazer com que as pessoas acreditem em Jesus, se eu não estou sendo um bom exemplo. Então eu preciso ser um bom cristão, eu preciso conhecer a palavra de Deus, para que quando eu tiver a oportunidade de falar de Jesus para as pessoas, eu tenho que ter ali, sabe, tenho que ter um conhecimento e saber do que eu estou falando e não apenas do que a gente ouve na igreja, ouve nos cultinhos e tudo mais. Na lição passada com a professora Marcela, vocês aprenderam sobre a história de Paulo. Paulo antigamente se chamava como? Saulo. E ele era um perseguidor de cristãos. Ele era um perseguidor das pessoas que seguiam a Jesus. Até que um dia ele teve um encontro com Cristo e a partir de então ele mudou o seu nome, né? Começou a se chamar Paulo e começou a ser um seguidor de Cristo também. Virou um discípulo. Exatamente. Então ele teve um encontro com Jesus e a partir dali ele mudou, virou outra pessoa. Só que uma coisa muito interessante é que quando ele era Saulo, quando ele perseguia os cristãos, ele sabia muito sobre a palavra, ele sabia muito da Bíblia. Por quê? Como ele perseguia aquelas pessoas, ele precisava entender como elas agiam, como elas se portavam, o que elas acreditavam, o que elas falavam. Então na Bíblia, ele era fera. Só que ele precisou de alguém para ensinar, para orientá-lo de que quem era Jesus da forma de Messias, sabe? Mostrar o verdadeiro Exato. Jesus, o Cristo, né? Mostrar para ele entender de uma forma diferente, não só o que ele lia, não só o que ele conhecia, mas entender a fundo, ter intimidade com Jesus. E a pessoa responsável por passar esse conhecimento, por ensinar Paulo, foi Barnabé. Barnabé foi lá, ajudou ele. Quando os discípulos não acreditavam que Paulo tinha mudado, ele foi lá, contou a história, falou que ele teve um encontro com Jesus, explicou tudo o que tinha acontecido e ajudou ele a conhecer mais da palavra, a saber quem realmente era Jesus. E aí foi uma sucessão, porque ele ouviu, aprendeu sobre Cristo e foi para vários lugares e várias pessoas se converteram através da vida dele. E Barnabé levou Paulo para Antioquia. Lá eles passaram um ano falando sobre Jesus, um ano que as pessoas viam os milagres, se convertiam. E lá na Antioquia foi a primeira vez
que os seguidores, os discípulos de Jesus foram chamados de cristãos. Então lá foi a primeira vez que teve esse termo de cristão, aquele que crê em Jesus. Após isso, Paulo continuou viajando para muitos lugares, até que em uma dessas viagens ele chegou num lugar que se chamava Corinto. Lá ele conheceu um casal que se chamava Áquila e Priscila. E ele ensinou para esse casal aquilo que ele já sabia, aquele casal falou para eles aquilo que eles conheciam também. Foi uma troca de conhecimentos sobre Jesus. Eles ensinaram e Paulo chegou até a morar com esse casal, ficou um tempo com eles e continuou, né, a sua jornada. Até que Priscila e Áquila, uma vez, encontraram um outro homem que se chamava Apolo. Esse homem, ele dava ensinamentos na sinagoga, ensinava então para as pessoas, só que ele não conhecia assim as escrituras a fundo, sabe? Ele precisava entender mais, conhecer mais sobre Jesus. E quem ensinou eles? Áquila e Priscila. Então o que a gente percebe? Que Barnabé foi usado para ensinar Paulo, Paulo foi usado para ensinar esse casal foi usado para ensinar uma outra pessoa. Então, se hoje eu tô aqui com o Felipe, a gente está aprendendo, a gente está passando para vocês um conhecimento, é porque esse conhecimento não pode parar em vocês. Ele precisa continuar. A palavra de Jesus precisa ser levada para as outras pessoas até que todo mundo conheça quem foi Jesus e tudo o que ele fez por nós. Então, o que você tem feito? Será que você tem falado de Jesus para as pessoas, para a sua família? Será que você tem sido um bom exemplo? Como nós lemos no começo, Jesus nos deu uma ordem antes de subir para o céu e falou que a gente tinha que se espalhar pelo mundo e falar mais sobre ele para que as pessoas pudessem o seguir, e é isso que nós devemos fazer. Então essa lição é para que nós possamos pensar mais sobre isso, pensar se a gente de fato tem sido um cristão verdadeiro, se as nossas atitudes estão sendo condizentes com o que nós falamos, com o que nós acreditamos. E é isso. Você tem mais alguma coisa? Eu tenho. Eu quero complementar falando o seguinte. Assim como a Fefe falou sobre Saulo, o nome dele virou Paulo, que foi Cristo, que Jesus que mudou o nome dele. Falou, a partir de agora seu nome será Paulo. Porque tinha um propósito. Tudo tem um propósito para nós, né? Um propósito de Cristo. E a palavra vai sempre ser levada. Se nós vamos fazer ou não, é escolha nossa. Mas Deus tem um propósito para tudo. E tinha um propósito para a vida de Saulo, que ele perseguia os cristãos e depois ele virou um discípulo. E um dos mais fervorosos. Ele conseguiu alcançar muita gente. Tanto é que começou desse propósito. Deus tinha um propósito na vida dele. E não foi assim, ao vento simplesmente aconteceu. Deus falou com ele. Ele ouviu uma voz, as pessoas que estavam em volta ouviam alguma coisa, mas não entendia. E Saulo, que virou Paulo, ele entendeu e ouviu a ordem de Jesus, que falou para ele para tal lugar, e ele obedeceu. Ele obedeceu e foi. A mesma forma que era para encontrar com quem? Com Barnabé, que foi quem ensinou ele. Mas Jesus falou com Barnabé também. Vai para tal lugar que você vai encontrar com tal pessoa, e é para essa pessoa que você vai ensinar. Então tudo tem um propósito. E nessa época era coisa tão linda que Jesus falou com eles. Imagina você ter um encontro assim com Jesus. E tudo vem da busca. Se a gente busca bastante, se a gente tem uma proximidade, uma comunhão grande com Jesus, com Deus, com o Espírito Santo, ele vai falar com a gente da maneira com que ele achar melhor. Então vai dar nossa busca. Então, quanto mais a gente buscar, mais a gente vai aprender, mais a gente vai se tornando discípulo e fazendo o quê? Fazendo o que está nisso que a gente acabou de falar. Fazendo discípulo. Então, mesmo você sendo junior, sendo criança, da forma com que você entende agora. Você não precisa falar como um adulto sendo criança. Você pode falar da forma com que você sabe. Você vai falar com seu coleguinha, com qualquer pessoa, da forma com que você entende. E o que você não entende, não precisa ficar com receio, com medo que não sabe. Você vai falar, vou falar com meus pais, vou falar com o pastor e vou buscar uma resposta.
mas não tem problema nenhum não saber. A gente aprende das questões e das perguntas que as pessoas fazem. Então, a gente vai aprendendo e passando. Então, isso é o legal da história. Por isso que essa parte foi muito legal. Sendo discípulo e fazendo discípulo. Primeiro você tem que se tornar para depois fazer. Não adianta você querer sair falando para todo mundo sem saber de nada. Primeiro você tem que se tornar, para depois Deus te usar para fazer. Exatamente. Lá em Atos 18, do versículo 9 a 10, tem uma parte que diz assim: não tenha medo, continue falando e não se cale, porque eu estou com você. Então é exatamente isso que o Felipe falou. A gente não precisa ter medo, nós acreditamos em Jesus, a gente decidiu seguir a Jesus e não basta só crer, a gente precisa ler, a gente precisa seguir a Cristo conhecendo verdadeiramente. Quando a gente, por exemplo, faz um curso ou até mesmo a escola, depois da escola vocês sabem que vem a faculdade, o que a gente está fazendo? A gente está escolhendo seguir uma área e a gente precisa se aperfeiçoar naquilo para que quando a gente for ter uma profissão, as pessoas vejam em nós que a gente tem sim conhecimento e ter uma base daquilo. Exato, para exercer aquilo. E isso é a mesma coisa com a palavra de Deus. A gente precisa conhecer, precisa ter base, precisa saber bem da palavra de Cristo para que as pessoas possam nos ver falando sobre aquilo e saber, olha, aquela menina ali realmente, ela sabe do que ela tá falando, ela não tá enganada não. E ela vive o que ela tá falando. Exatamente. E durante a nossa trajetória, a gente pode encontrar pessoas que eram como Saulo, que perseguiam pessoas que estavam ali com Cristo, e essas pessoas conhecem muito da palavra. Então, às vezes você tá na escola, por exemplo, e vem uma pessoa e fala assim, e na Bíblia que diz aquilo lá? E na Bíblia que fala isso aqui? Não sei o quê. Se você não conhece, como que você vai falar alguma coisa que agregue pra pessoa, que faça a pessoa realmente, não, peraí, eu tô errado, essa pessoa tem razão, vou ler de novo, deve ser outra coisa. Então, a gente precisa muito conhecer Jesus e sempre pedir direcionamento para o Espírito Santo para que ele nos ajude a entender, nos ajude a falar com as pessoas. Tudo bem? Essa nossa lição ela foi bem curtinha, mas ela é muito importante. E antes de acabar, eu tenho um desafio para vocês. A parte boa. Tenho certeza que vocês adoram essa parte. Eu sei que vocês mexem no celular aí, que vocês têm vários contatos. Então, o nosso desafio para vocês essa semana é mandar mensagem para 2 amigos. São só 2, ó. Só 2. A gente poderia falar 5, 10, mas são só 2. Mandar mensagem para alguém e falar assim, ó, que Deus ama aquela pessoa, que Deus está com ele, para que ele se sinta calmo em meio a tudo que está acontecendo, para que ele saiba que você o ama e que tem alguém que ama muito mais aquela pessoa. Então esse é o nosso desafio para você. Pega o seu celular, mande uma mensagem para alguém, fale de Jesus para aquela pessoa e bora fazer outros discípulos. E sabe por que esse desafio é muito bom? Para justamente já começar a ir treinando, inclusive em perder a vergonha de falar com as pessoas, porque você vai falar com pessoas que você conhece e também que você não conhece, que nunca te ouviram e nunca te viram. Então é bom para já ir treinando. Treina com seu coleguinha, treina com seus pais, como se seus pais nunca tivessem ouvido falar de Cristo. Um exemplo. Aí vocês vão lá e como vocês falariam com eles? E eu tenho o desafio da Fê, mandar para 2 coleguinhas também. Mas se você tiver com muita vergonha, com muito receio, treina com quem você conhece primeiro. E aqueles que não têm vergonha, que querem ser desafiado mesmo e ir em frente e testar, vai lá e faz esse teste. E depois tem que dar a resposta pra gente, porque os seus pais estão vendo também. Então os pais vão acompanhar e os pais também podem fazer. Isso com aí. As crianças, com os filhos todos. E o mais legal desse desafio é que vocês precisam realmente se arriscar, não ficar na zona de conforto. Eu não vou mandar mensagem pro Felipe, que já conhece a palavra, que tá ali seguindo Jesus. Então o legal é você mandar a mensagem para aquela pessoa que está longe de Cristo ou que às vezes nem conhece, nunca ouviu falar, sabe? Que está triste, está passando por alguma situação, já é uma boa para engajar. E é isso aí.
Agora nós vamos orar para agradecer e para pedir para que Jesus, para que Deus nos dê esse direcionamento, para que nós possamos ser bons cristãos. Amém? Pode orar agora. Senhor, meu Deus, muito obrigada, Pai, por essa aula. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor falou aos nossos corações. Nós te agradecemos porque o Senhor, Pai, nos deu a chance de estarmos aqui fazendo outros discípulos, porque o Senhor nos deu conhecimento, porque o Senhor está conosco e porque o Senhor nos pediu para levar a Tua palavra para outros lugares. Então nós queremos te pedir, Pai, que o Senhor nos dê direcionamento, que o Senhor coloque as palavras certas nas nossas bocas, em nome de Jesus. Espírito Santo, nos faça lembrar, Pai, daquilo que nós estamos aprendendo nas aulas, para que quando a gente tiver uma oportunidade, a gente use e fale mais de Ti, que outras pessoas conheçam quem o Senhor foi, quem o Senhor é. Em nome de Jesus, muito obrigada. Amém. Amém. É Valeu, isso, galera. fiquem com Deus. Um beijo. Essa foi a aula. Um beijão. Até mais. Tchau.